Ratios da LBCA. Vamos passar uma de palmas para ele, por favor. Obrigado, Cíntia. Obrigado. Alô? Tá. Estão vendo aqui que a coisa é muito orgânica. Eu acabei de cumprimentar a minha palestrante aqui nesse exato momento. Mas a ideia é justamente trazer um pouquinho do case desse escritório, que para nós é uma referência, como outros que estão aqui também, e falar como que a nossa plataforma vem ajudando nessas coisinhas que a gente está, felizmente, vendo outros palestrantes falarem, né? E depois eu vou tentar conectar tudo isso com o que eu acredito, que a Doc9 e que o Rum acreditam, em termos de futuro de advocacia, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Cíntia para falar um pouquinho do escritório e como é que são as rotinas lá no LBCA. Gente, bom dia. Eu queria primeiramente agradecer ao Klaus pelo convite, né, pela organização. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho, gente, primeiramente da minha formação, né? Eu sou advogada já há 13 anos, sou sócia do escritório LBCA já há 8 anos. E, inicialmente, eu entrei no escritório como advogada, né? Então, a minha formação é jurídica. Eu iniciei no departamento trabalhista, então eu tive toda a visão do que é ser um advogado num escritório grande. E, a partir daí, eu comecei a ter muitas ideias e surgiu a necessidade de um sócio assumir o departamento administrativo, que anteriormente era chamado de controladoria. E, a partir daí, eu comecei a ligar tanto o meu conhecimento jurídico como as ideias que nós poderíamos ter para melhorar os departamentos administrativos. Então, a gente sempre buscou eficiência, escalabilidade e, obviamente, qualidade. A partir daí, gente, vários desafios surgiram, né? O escritório é um escritório hoje que completa 20 anos esse ano. É um escritório full service, então nós atuamos em diversas áreas. Nós temos grandes empresas conosco como clientes. Surgiram vários desafios. E um deles, com certeza, é a utilização do certificado digital. O escritório em si, ele sempre esteve muito ligado à tecnologia. Então, se a gente pensar hoje falando em inteligência artificial, falando em jurimetria, isso já é um assunto que a gente trata há pelo menos 6 anos. E o LBCA ele tem hoje, né, inteligência artificial denominada Diana, né? Então eu convido todos vocês a conhecerem a nossa plataforma, né, a Diana Tech. Onde nós temos aí um instrumento de jurimetria. Então, nós utilizamos jurimetria há muitos anos nos nossos processos. Nós somos pioneiros também aí no Visual Legal. E o escritório ele cresceu de uma forma absurda nos últimos anos, o que trouxe para a gente, né, a necessidade de começar a buscar ferramentas que nos auxiliasse a lidar hoje. Né, nossa base ela tem mais de 400 mil processos ativos. Então, só no meu departamento, eu tenho mais de 45 pessoas e eu tenho hoje comigo, trabalhando, mais de 60 escritórios parceiros. E, a partir daí, nós sempre concentramos a utilização de certificado digital com um único advogado. Então, um advogado muito conhecido, né, que é um dos nossos sócios, que é o Dr. Fábio Rivelli. Então, o Dr. Fábio Rivelli ele é conhecido no Brasil inteiro. Então, com qualquer cartório, que qualquer advogado perguntar do Dr. Fábio Rivelli, ele é muito conhecido por ser o nosso advogado, que a gente tem um foco principal na utilização do certificado do Dr. Fábio. Só que isso sempre gerou uma insegurança muito grande para o Dr. Fábio Rivelli. Por quê? Porque todo o departamento, né, de controladoria utilizava o certificado digital dele. Inclusive, algumas carteiras, né, dentro do escritório também tinham essa utilização. E como que funcionava essa utilização? Nosso TI instalava, né, o certificado A1 dentro do computador, né, daquele usuário, e isso era utilizado com segurança, porque nós temos várias aí ferramentas de segurança do nosso TI, só que o que aconteceu? A gente teve aí uma necessidade, há 3 anos atrás, do home office. E o que aconteceu? Pandemia. Todo mundo vai para casa, e o que você faz com a utilização de certificado? Como é que você vai assegurar a utilização de um certificado na casa de alguém, no computador, né? Cíntia, eu até faço a pergunta, né? Porque antes de qualquer tecnologia voltada nesse sentido, é praticamente impossível no escritório o tamanho do LBCA você ter mais de
dois advogados centralizando as informações, porque a gente vive numa loucura. Tendo em vista a descentralização, né, dos sistemas operacionais dos nossos tribunais, vamos pegar, por exemplo, Bahia, que tem 4, 5 sistemas operacionais diversos, né, e gerir todas as informações de uma pessoa já é difícil, agora imagina de mais de 700 pessoas dentro de um escritório. Claro, não são todos advogados, mas uma quantidade enorme de advogados para gerir informação. Então, é praticamente impossível cada pessoa ter o seu certificado trabalhando ali diretamente nos processos que cuida. E o escritório, Klaus, qual foi aí a estratégia para cuidar e proteger o certificado digital A1 enquanto a gente utilizava o certificado instalado nas máquinas dos usuários? A estratégia do escritório foi realmente centralizar no meu departamento. Isso se tornou aí uma loucura. Por quê? Imagina a gente ter aí a utilização de apenas 45 usuários de certificado, onde a gente atualmente realiza 22 mil protocolos por mês. E a gente não está falando ainda de intimação, publicação, o acesso aos tribunais. Então, imagina um advogado que ele precisa de uma cópia, que só consegue ser obtida por um certificado digital, ele tem que pedir para o meu departamento. E isso começou a inviabilizar a operação, porque o advogado, às vezes, ele tem pressa, ele não quer fazer uma solicitação, ele quer imediatamente ter acesso àquela cópia. E foi quando a gente conheceu o RUM. Né? O RUM já era uma busca, né, frequente do escritório, porque o escritório ele tem como uma das bases a tecnologia, a inovação, e a gente sempre está aí, frequentemente em busca de novos parceiros. Porque o escritório, obviamente, ele foca, né, no resultado, nos clientes. E, a partir daí, o departamento de compliance do LBCA sempre, né, sempre nos apertou aí no sentido de eu preciso de uma segurança, eu preciso de uma alternativa onde ou você centraliza o certificado para ter um pouco mais de segurança, ou você busca ferramentas. E, a partir daí, eu já conhecia, né, a Doc9, nós já conhecíamos aí a empresa em si, com os correspondentes, e, a partir do conhecimento do RUM, nós entendemos que seria a solução para resolver a nossa vida, no sentido de o RUM ele possibilita qualquer usuário de qualquer lugar ter acesso ao certificado digital. Então, a pessoa, necessariamente, ela não precisa estar usando um computador do escritório ou estar presente no escritório, ela pode usar o notebook dela com o RUM, ela pode usar o computador de casa, ela pode usar o computador do escritório. O que acontece? A partir do momento que ela tem esse token do RUM, ela recebe no e-mail dela o token, ela instala, né, a plataforma e é muito fácil de usar, porque simplesmente ela é intuitiva. Então, você consegue acessar todos os tribunais que são liberados para aquele usuário dentro da plataforma. E como que funcionou isso para a gente na prática, né? Primeiramente, um choque, né? Será que vai funcionar? Será que acessa todos os tribunais? Será que é difícil? E não, né? Foi muito simples, tanto a instalação quanto o uso, né, dentro do LBCA. Primeiro, por quê? A partir do momento da instalação, você classifica os usuários. Então, por exemplo, os advogados trabalhistas, eles precisam acessar os tribunais cíveis? Não precisa, porque ele não vai acessar. Então, você vai lá e organiza para que ele só utilize aquele certificado naqueles determinados tribunais onde ele vai atuar. Você consegue ter rastreabilidade. Então, o que acontecia muito no escritório? Intimações lidas e ninguém sabia exatamente quem havia lido aquela intimação, e, às vezes, o advogado ele teria 10 dias para fazer aquele prazo, ele acaba perdendo um dia. Então, a gente, às vezes, acaba buscando quem será que leu essa intimação, né? Porque não foi a área de legal ops. Alguém acessou com o certificado? A gente não tinha essa rastreabilidade. Hoje, com o RUM, nós temos aí exatamente um relatório que indica quem acessou o processo, em que hora, que momento, quem acessou e como acessou, o que leu, o que protocolou. Então, nós tivemos aí uma segurança muito grande, primeiramente na rastreabilidade, e, consequentemente, né, na segurança como um todo. Por quê? Porque hoje a gente sabe exatamente quem usa o nosso certificado, o que essa pessoa acessa, e se ela acessar alguma coisa indevida, a gente consegue ainda bloquear, por exemplo, acesso à Receita Federal, acesso ao imposto de renda.
Então, foi uma ferramenta realmente muito efetiva para o escritório, né, que ajudou imensamente todos os advogados, no sentido de que, às vezes, o cliente tem uma emergência, é final de semana, o departamento de Legal Ops ele não está operando, né, no sábado à noite, no domingo, e eu preciso protocolar uma liminar. Ele tem o RUM instalado no notebook, ele vai protocolar essa liminar, ele não vai precisar acionar ninguém, ele não vai precisar gerar um problema ou um desgaste. Ótimo. Obrigado, Cíntia, por explicar tão bem e deixar de forma tão clara como é que a gente faz o RUM ajudar os escritórios e também as áreas jurídicas da empresa. Mas eu queria agora propor uma dinâmica diferente. Eu quero saber o seguinte: quem aqui nessa sala, levanta a mão, por favor, tem certificado digital? Então, quase todo mundo. Agora, quem aqui também, com o seu certificado, já usou o certificado de outra pessoa ou já emprestou o seu certificado digital? Levanta a mão. Então, é o seguinte, ó, eu vou combinar com vocês. Essa é a última vez que vocês levantem a mão, porque isso, eu preciso dizer, é crime. E eu, inclusive, fazia isso até um ano atrás, a Cíntia também, porque, fazendo uma analogia, a gente não vai no cartório e assina em nome de outra pessoa sem que ela nos passe uma procuração, ou usa o nome dela sem que a gente receba uma procuração. E perante o mundo virtual, quando a gente empresta ou quando a gente usa o certificado de outra pessoa, é exatamente isso que nós estamos cometendo, um crime de falsidade ideológica. Fora que nós não estamos respeitando leis, né, de proteção de dados, leis referentes à compliance, né, e a gente está falando cada vez mais de um ambiente digital, um ambiente inovador, um ambiente em que as pessoas vão buscar, né, informações nesse ambiente cada vez mais virtualizado. Então, não ter uma proteção ou uma rastreabilidade, como a Cíntia bem colocou, em relação ao uso daquela certificação que diz que cada um de vocês é cada um de vocês, é um risco e é um problema muito sério. Bom, mas vamos falar um pouquinho de futuro, de tecnologia. Aonde o direito está hoje e aonde o direito vai estar, como eu falei para vocês, nos próximos anos, né? Então, só ainda falando um pouquinho do RUM, a gente acha que o RUM ele trabalha 3 pilares que são fundamentais para qualquer ferramenta tecnológica, né, nos objetivos do mundo virtual atual. Então, uma é garantir a segurança das operações nesse novo ambiente. O 2 é otimizar rotinas, né, deixando as rotinas mais leves, o tempo mais rápido. Por exemplo, uma pessoa que usa o RUM, ela não precisa mais, a equipe de TI, instalar, gerir 600, 700, às vezes pega clientes nossos 1000 certificados digitais, né? Chegou ao absurdo das pessoas terem nos escritórios, né, o certificado com um fiozinho embaixo de cada mesa, né, para que as pessoas pudessem acessar e usar de uma forma centralizada os processos, os certificados dos processos de um sócio ou 2 sócios dentro do escritório. Então, a otimização dessa rotina, a rapidez que o RUM dá para as pessoas entrarem, escolherem o tribunal, né, também estarem mais direcionadas, chamar outras pessoas à gestão do processo, por exemplo, estagiários, que antes não poderiam, pelo o grau de complexidade e risco. Você pode dizer que o estagiário vai entrar em determinado tribunal, ele vai poder só protocolar processo e não vai poder se dar por intimado. Se ele tentar fazer qualquer uma dessas coisas, a ferramenta vai bloquear. Então, a otimização de rotina, com certeza, é um dos pilares do RUM. E, por fim, identificar e prevenir conflitos antes que eles venham a acontecer. E é aqui que eu queria fazer uma pausa. Eu fiquei extremamente feliz com as palestras que eu vi antes. Ver o nosso parceiro aí, o Queiroz, que já usa o RUM, o Urbano já usa o RUM. Então, assim, vocês estão vendo que esses caras, eles estão à frente e são vanguardistas nas questões relacionadas à tecnologia, à experiência para o cliente. Então, eu não preciso nem dizer, né, que se eles estão utilizando, valeria a pena, né, e aí faço aqui um pouco de merchan, todo mundo olhar para isso, porque, né, realmente são escritórios modelos e que fazem, né, a advocacia evoluir no Brasil. Mas por que eu fiquei tão feliz com a palestra que eu vi, né? Porque eu, particularmente, e isso é uma coisa que a gente discute bastante na Doc9, a gente entende que
o mercado jurídico ele precisa mudar. Os escritórios precisam mudar. Os departamentos jurídicos, os DJURs, que a gente chama de empresas, precisam mudar, senão eles vão morrer. A gente falou de chat GPT. A primeira coisa que eu fiz no chat GPT, eu botei lá e falei assim, chat, me faz uma petição inicial aí, indenizatória, né, porque meu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de restrição. Por que eu fiz isso? Porque é uma ação muito comum. Ele fez a petição completíssima para mim em 15 segundos, cronometrados. Então, quer dizer o seguinte, para isso, para essa advocacia antiga, não tem mais espaço. O que a gente vê cada vez mais é a advocacia levando experiência para os clientes. Quando a gente vê o Queiroz falando que ele vai até o cliente e não simplesmente recebe um processo de forma reativa e resolve a situação, mas traz uma solução, uma análise para que aquele processo não aconteça novamente, ele está dentro da nova advocacia. Quando a gente acha que os setores jurídicos, os escritórios, eles são reativos, ou meramente reativos, para receber processo e tentar remediar o leite que já está derramado, é a advocacia antiga. Na nossa visão, na DOC9, gerar uma otimização de rotinas, evitar conflitos. Aí pensa assim, mas como é que vai evitar conflito? Quem quiser, tem o meu Instagram lá, Klaus Riffel, que eu compartilho algumas histórias junto com as histórias do RUM, que vocês não têm noção, gente, os conflitos que são gerados a partir do mau uso do certificado digital. Se eu disser para vocês, os nomes claros não posso dizer, que um escritório teve um sócio que saiu usando o certificado sócio fundador, pediu reserva de honorários e desviou, né, do que seria honorários e verbas do próprio escritório, mais de R$1,5 milhão, e esse cara não podia fazer nada, porque se ele falasse para a empresa que ele fez isso, quebra de compliance LGPD, rasga o contrato. Outro caso, que nós tivemos um estagiário cooptado pela outra parte, que assinou em nome do advogado, em um inventário que discutia quase R$100 milhões. Então, assim, estamos evitando conflito? É claro que nós estamos. Mas aí, transcendendo um pouco o RUM, e pedindo também que os escritórios e os departamentos transcendam a sua ação meramente reativa, como que a gente consegue gerar, como o LBCA faz, como o Queiroz faz, como o Urbano faz, cada vez mais através de tecnologia, de pessoas, de ferramentas, uma melhor experiência para o seu cliente e principalmente para o cliente do cliente. Quando a gente entende que o direito nada mais é do que uma análise de relações jurídicas interpessoais, e se a gente consegue ver que essas relações jurídicas, a partir de uma análise de dados, de tecnologia, consegue melhorar a ponto de se evitar conflitos, nós estamos esquecendo a parte da judicialização, a parte do pré-conflito. Ah, Klaus, tu está falando de ODR aqui, de mediação. Não estou falando isso. Eu estou falando de encantamento de cliente, encantamento de fornecedor, encantamento da sociedade, de todos os stakeholders, a partir da análise jurídica e da entrega de experiência para os clientes. E é isso que escritórios cada vez mais precisam fazer. Criar um arcabouço de soluções, de análises de dados que vão trazer insights muito maiores do que simplesmente dizer, eu consegui reduzir X% da tua carteira. Não, legal. Agora, além disso, como você faz para que eu tenha insumos para encantar mais o meu cliente? Vamos pegar um caso que eu adoro passar, que é o caso do Mercado Livre. O Mercado Livre tem 16, 17 mil pessoas trabalhando aqui no Brasil. Alguém pode chutar qual é o tamanho da carteira do Mercado Livre trabalhista? Precisa de um chute aí qualquer. Eles têm agora com certeza menos de 200, eu não estou tão atualizado. E a vez que eu tinha falado com eles, tinham menos de 80. Alô? Menos de 80 processos. Imagina se escritórios de advocacia trabalhistas dependessem da carteira
de empresas como é a carteira do Mercado Livre. Isso já acabou. Nós estamos falando de experiência, a gente está falando de evitar conflitos, de fazer os setores jurídicos, a partir do nosso trabalho, dos escritórios de empresas de tecnologia voltadas para a área jurídica, transcenderem e contribuírem efetivamente para que a sociedade tenha cada vez mais, a partir dos nossos profissionais, a partir de dados e da análise desses dados, relações mais sólidas, relações mais duradouras, e são essas empresas e são esses escritórios que vão perseverar e que vão continuar ativos dentro de um mercado tão concorrido e cada vez mais tão dinâmico, né? Da minha parte era isso. Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Obrigada, gente.